Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu tava gravando, engasguei no meio do negócio. Tudo bem, pessoal? Andei meio sumida. Gente do céu, deu um apagão aqui na minha casa em todos os aparelhos eletrônicos. Eu não sei o que está acontecendo. Se são as energias do cosmos, se é a minha energia. Não sei o que está acontecendo. Sei que deu um pau aqui na bateria do meu notebook, tive que mandar arrumar. Eu estou com a bateria do celular que tá péssima, vou ter que trocar. Um abajur queimou, a air fryer não tá funcionando, uma tomada da cozinha não tá funcionando, tá tudo assim. E aí eu tive que ficar esses dias sem gravar nada, também porque, né, semana passada atarefadíssima aí com as questões da pintura da clínica, graças a Deus terminou e falta algumas coisinhas pra gente organizar, vamos lá. E porque teve o Dia das Mães, né, gente? E trabalho, bastante trabalho, graças a Deus. Mas o Dia das Mães, aí eu fui viajar e aí também o notebook já estava sem a bateria e, né, sem funcionar. Então, ok. Aí, graças a Deus, ficou pronto hoje. Então, vamos lá. Vou fazer um vídeo agora à noite, porque não sei amanhã como é que vai ser. De repente dá, de repente não dá. Eu tenho tantos vídeos selecionados, tantos, e eu não estou conseguindo dar conta, né? Mas ontem eu selecionei um texto aqui do Instagram, de uma página chamada A Underline Psicóloga, né? Minha conterrânea de profissão. Quando o sistema nervoso ama, mas o medo grita mais alto. A dança entre o ansioso e o evitante. Será que lembra a dinâmica de chamas gêmeas? Será? Acho que lembra, né? Então vamos lá. Eu vou. É um texto grandinho. Eu nem sei se eu leio primeiro o texto e depois o post, mas acho que eu vou. É uma psicóloga de Portugal, gente. Olha isso. Eu vou fazer a leitura dos posts e depois eu leio o texto, tá? Vamos lá. Quando o sistema nervoso ama, mas o medo grita mais alto. A dança entre o ansioso e o evitante. Há relações em que o amor está presente, mas a segurança emocional não. Relações que não falham por falta de sentimentos, mas por excesso de medo. Onde os corpos se desejam, mas os sistemas nervosos se retraem. A dinâmica ansioso-evitante é uma das formas mais desafiantes de vínculo afetivo e talvez a mais dolorosa, porque ambos os lados estão profundamente ligados pela mesma necessidade, conexão emocional segura. Mas essa necessidade foi, na maioria dos casos, repetidamente frustrada no passado, o que deixa marcas no sistema nervoso e molda a forma como cada um lida com a intimidade. O corpo não esquece. Segurança versus ameaça. Os nossos padrões de vinculação não são apenas mentais ou comportamentais, são somáticos, emocionais, enraizados no corpo. São a forma como o nosso sistema nervoso aprendeu a sobreviver à ameaça de perda, rejeição ou invasão emocional. O estilo ansioso vive num estado de hiperativação. O sistema nervoso está em alerta constante, à procura de sinais de abandono. Quando o outro se afasta, o corpo reage como se estivesse em perigo real, libertando cortisol, acelerando o ritmo cardíaco, ativando o medo primal de ser deixado. O estilo evitante, por outro lado, aprendeu a desligar para sobreviver. Vive num estado de hipoativação,
Diante da aproximação intensa do outro, o seu sistema entra em shutdown, distancia-se, dissocia-se, racionaliza. O excesso de intimidade é interpretado como invasão. O corpo protege-se, retraindo. Ambos os sistemas estão a tentar autorregular com as estratégias que aprenderam. O ansioso procura fusão para aliviar o medo, o evitante procura espaço para manter controle. Mas o problema é que uma estratégia ativa o gatilho da outra. É uma dança em que o mecanismo de segurança de um é a ameaça do outro. A terapia trabalha precisamente nestas zonas: experiência emocional profunda mais segurança relacional, ou seja, ajuda-nos a transformar os padrões de defesa que protegem da dor, mas também da conexão, em acesso às emoções verdadeiras e, a partir daí, a permitir a reorganização emocional e relacional. Nesta dinâmica, isso significa trabalhar com o medo do abandono do ansioso, que muitas vezes cobre uma tristeza antiga, negligenciada, não reconhecida. O medo de ser invadido ou controlado do evitante, que muitas vezes esconde uma ferida profunda de não ter sido visto ou respeitado emocionalmente. A terapia foca-se em corregulação emocional, um espaço onde o terapeuta, ou idealmente o parceiro num vínculo seguro, pode ajudar a regular a experiência emocional até o sistema nervoso começar a criar novas associações, de ameaça para confiança, de retração para presença, de defesa para entrega. A boa notícia é que, do ponto de vista neurobiológico, os nossos padrões de vinculação não são sentença vitalícia. Graças à neuroplasticidade, o nosso cérebro e sistema nervoso podem ser reeducados desde que existam experiências relacionais diferentes, mais seguras, mais consistentes, mais conscientes. Através da prática da regulação mútua, comunicação aberta sobre necessidades e limites e o trabalho contínuo com emoções primárias, em vez de apenas comportamentos defensivos, o ciclo pode ser quebrado. Mas é preciso segurança suficiente para tolerar a dor que foi evitada, presença suficiente para reparar o que nunca foi acolhido, tempo suficiente para o corpo aprender que agora é diferente. Olha isso. O que parece desamor muitas vezes é trauma. É importante compreender que muitas relações ansioso-evitantes não falham por falta de amor, falham porque o amor chega aos lugares errados do corpo. A ansiedade do outro ativa a tua vergonha, o silêncio do outro ativa a tua ferida. O afastamento ativa o teu desespero, a aproximação ativa o teu medo. Por isso, não basta querer, é preciso desaprender a proteger-se através da desconexão ou da fusão e reaprender a estar presente consigo e com o outro. Porque, no fundo, o que cada um está a dizer de forma disfuncional é: preciso saber que estás aqui e que não vais embora. Ansioso, preciso saber que posso ser eu sem ser engolido, evitante. Ambos querem ser amados, só não sabem como deixar-se amar sem se perderem. Gente do céu, que difícil. Vamos lá. E o texto que ela coloca aqui, o nome da psicóloga é Sophie Ceromenho. Clínica@Sophie com PH ceromenho.pt. Ela é portuguesa, olha que legal. A dinâmica entre pessoas com estilos de vinculação ansioso e evitante tende a ser intensa, instável e emocionalmente desgastante. Quem tem um estilo ansioso deseja proximidade,
segurança e validação constante, vivendo com medo de rejeição ou abandono. Já quem tem um estilo evitante valoriza a autonomia, recua perante exigências emocionais e sente-se desconfortável com demasiada intimidade. Esta relação gera um ciclo de perseguição e fuga. O ansioso procura a ligação emocional, interpreta a distância como desinteresse e intensifica os seus esforços para se aproximar. O evitante, sentindo-se pressionado ou invadido, afasta-se para preservar a sua sensação de controle e liberdade. Este afastamento aumenta a insegurança do ansioso, reforçando ainda mais a sua busca por conexão, o que por sua vez faz o evitante retrair-se novamente. Ambos sofrem, mas por motivos diferentes. O ansioso sente-se invisível e não amado. O evitante sente-se invadido e incompreendido. Curiosamente, apesar de parecerem incompatíveis, estas pessoas tendem a atrair-se. O evitante confirma a narrativa interna do ansioso de que tem de lutar pelo amor, e o ansioso confirma a crença do evitante de que a intimidade exige demasiado. Só há resolução possível quando ambos reconhecem os seus padrões, assumem responsabilidade pelas suas reações e começam a comunicar com mais consciência, respeitando o espaço do outro sem sacrificar as suas necessidades emocionais. A verdadeira intimidade nasce quando há espaço para ser e estar sem medo de perder ou ser engolido. Sophie Ceromenho. Muito bom, gente. Achei fantástico esse texto. Tentar falar um pouquinho, né? Gente, a dinâmica de chamas gêmeas é isso aqui, não é? É um tentando a conexão porque entende a validade daquela relação, não é? O valor daquela relação, a conexão que é instantânea, e o outro tentando evitar justamente porque a conexão é muito forte, não é? E nesse meio tempo, várias situações de um foge, o outro tenta o contato, o outro se sente invadido e também não reforça essa situação e assim vai. Gente do céu, que dinâmica maluca, não é? E talvez a gente repita essa dinâmica sem perceber em vários relacionamentos nossos, não é? E ao mínimo sinal de que a pessoa possa ir embora, o seu corpo reage com toda a sensação de pavor, não é nem medo, é de pavor, de se sentir sozinho, abandonado, né? Eu tenho muito isso porque eu com certeza sou o ansioso da relação, né? Então, o medo de ser abandonado, né? E também o evitante, o medo de ser visto. Então, é uma dinâmica que talvez oscile entre uma coisa e outra quando você está no processo de cura, né? Se a gente pegar pelas feridas básicas, né? O primeiro, o abandono, e depois ela fala, né, que não ser visto, né, no caso do evitante, do não ser visto, a pessoa quer independência, não quer ser vista mesmo. Quando se relaciona com uma pessoa empata, altamente sensível, não precisa fazer nada para ser vista, né? Então a gente vê e sente sem a pessoa falar nada, só a gente se conectar pelo pensamento, a gente sabe o que está acontecendo. Então, imagine o medo do evitante de se mostrar diante do ansioso, né? Ou do empata, do altamente sensível, né? Porque vai ser visto de qualquer forma, vai ficar nu perante nós que temos essa capacidade, esse dom de olhar por dentro as pessoas, não é? Mas quando a gente se remete à infância, vou dizer de mim, né? Eu nasci prematura e sempre fui uma criança extremamente boazinha, né? Então, na minha família dizia, ela é uma santinha,
né? Não por nada eu me conecto aos santos, né? A minha mônada. Mas então, ela é uma santinha, não chora para nada. E a minha mãe, por incrível que pareça, ela tinha orgulho de dizer: Nossa, eu só tirava do berço quando eles já estavam andando sozinhos dentro do berço. Não punha no chão, não tirava do berço, não deixava a gente explorar o espaço para não dar trabalho, para não se sujar, né? Então, outros parâmetros, né? Então, a criança que, por exemplo, chora, chora, chora dentro do berço, e muitas mães dizem tem que deixar chorar até adormecer. Gente do céu, o que você está ensinando para aquela criança? Por mais que você peça, você não vai ser atendido, porque você não está sendo visto nesse momento, não é? Ou eu vou te deixar aí abandonado, chorando, porque eu não vou pegar você no colo, eu não vou te acolher, não vou ser uma mãe continente, que é esse trabalho do acolhimento, né? O movimento do acolhimento. Eu não vou ser essa mãe por parâmetros errados que se dizia antigamente. Eu, quando tive minhas filhas, em especial minha filha mais velha, obviamente, que foi a minha primeira experiência, não é? Então, as pessoas mais velhas, não pega no colo, vai acostumar. Gente do céu, o que mais a gente quer é pegar o nenenzinho no colo? Como assim? Aconchegar aquela coisinha que acabou de sair de dentro da sua barriga, que estava lá quentinha. Como assim? A criança está chorando e você não vai pegar, você não vai dar um colo, você não vai atender a necessidade, que seja a necessidade emocional do colo, de se sentir ali acolhida, não é? Nem vou falar nas necessidades básicas, né, de alimentação, do aleitamento, coisas do tipo de trocar uma fraldinha que está suja, não é? Nem vou falar nisso. Mas assim, gostoso fazer dormir no colo, depois você põe no berço. Essa fase passa, gente. A criança cresce, vira adolescente, não quer saber dos pais, não quer saber da mãe, tem vergonha da mãe, Deus me livre, não é? E adulto então vai viver a própria vida e acabou. Você só vai ter esse contato amoroso, gostoso com a criança quando ela é bebê, quando ela é pequenininha. Depois eles naturalmente vão rejeitando essa coisa tão infantilizada, né? Que a gente usa. Eu sou muito assim, né? De amassar meus nés, de, ai meu Deus, espremer. Falo, vem aqui que a vovó vai dar uma espremidinha. Aí eles dão risada, falam, não, vovó, não pode, vai doer. Não, vai doer, vovó vai só abraçar forte. Adoro, né? Adoro, adoro. Eu que tenho a minha linguagem do amor como toque físico, né? O que mais faz falta para mim é um abraço, né? É um abraço que me faz falta. Então, essa dinâmica extremamente desgastante e até que a gente compreenda e passe a poder entender as nossas próprias reações, não é? Você vê que você fica nesse movimento, né, ansioso e evitante. Você vai, cada hora é um, né? É um movimento meio recíproco. Então, entender isso e que a gente vai ter que aprender que a pessoa não te deu atenção naquele momento, não porque não gosta de você, porque está com algum problema e não vai embora para sempre, é só um momento, não é? E você sair desse estado de ansiedade extrema, onde de verdade o seu corpo reage com essa questão da liberação do cortisol e você fica naquela coisa que parece que você vai morrer, ou então no evitante, né? Qualquer aproximação que exija uma conexão emocional mais profunda, a pessoa recua. E aí, quando você se sente abandonada, você também recua. Você também silencia? Gente, que relação torta, não é?
Vamos entender esses mecanismos para que a gente possa suportar no ansioso esse sentimento que vem, que não tem a ver com as suas antigas perdas, abandonos antigos, não tem a ver. Aquela pessoa pode ser completamente diferente, não é? Mas ao menor sinal você entra nesse processo ansioso e o evitante entender que a conexão emocional é a melhor coisa que existe na relação. Como assim? Né? A autonomia é necessária, o limite é necessário em todas as relações, mas não um limite que impede a conexão emocional, que é o que vai fazer com que a relação perdure, não é? Vamos analisar essas relações, né? E eu falei, essa é a dinâmica da chama gêmea, meu Deus do céu, né? Totalmente torta, né? Totalmente torta e desgastante, por isso que a gente fala, não quero mais saber disso, mas não adianta, porque quando você tem que trabalhar isso em você, na sua outra relação, você também vai ter essa dinâmica, e isso é teu, você tem que trabalhar, e aquilo é do outro, e o outro é que tem que trabalhar, né? Se quiser, se não quiser, ok. Então é isso, gente. Vamos analisar e tentar nos trabalhar nesse sentido para que essas situações não consumam a nossa energia nesse processo desgastante que é o ansioso e o evitativo, né? Quando, como é que é o texto? Como é que é o título mesmo? Peraí. É... Peraí, gente, tem. Opa! Quando o sistema nervoso ama, mas o medo grita mais alto, né? A dança entre o ansioso e o evitante. O medo permanece, né? Permeando tanto o ansioso que teme o abandono, quanto o evitativo que teme a conexão. Ou seja, o medo é o fator primordial que deve ser trabalhado nessa relação. Certo, gente? Vamos lá. Pensando nisso, uma coisa bem psicológica nesse momento. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.